Estou tão animado para lhe dizer que você terá acesso a centenas de ofertas mais exclusivas. Ei, por que não baixar alguns documentários da história? Ei, eu só queria que você soubesse que temos um incrível aplicativo de sucesso histórico. Em 1807, Napoleão estava se preparando para atacar, e ele estava pronto para qualquer coisa. Portugal é um país que existe há muito tempo. Parecia cada vez mais provável que uma amizade com a Inglaterra fosse formada. Era como um espinho na carne do imperador, e isso fez-se sentir realmente desconfortável. Ele estava tão empolgado em colocar o Continental em vigor. Lamentamos dizer que os sistemas em toda a Europa caíram no momento. Estamos tão empolgados em compartilhar que agora estamos abertos a negociar com a Inglaterra. Os britânicos fizeram algo muito bom. Bloch foi uma grande ajuda para o comércio indo para a França. Aliados da França, mas ao mesmo tempo. Eles venderam muito material, e foi ótimo ver o quão popular era. Para quem gostaria de comprá-lo, e você? Geralmente é algo que eles contrabandeam, e geralmente são muito bons nisso. Eu gostaria de mencionar que também estou pensando em nossos aliados. Os poderes intimidados estavam realmente muito felizes. E eu entendi totalmente. Estamos todos aqui para fazer as coisas da maneira que sabemos melhor. Napoleão de Backdoor está pronto e disposto a acabar com isso. O sistema continental era apenas um. Eu adoraria ver um boicote em todo o continente. Napoleão estava realmente ansioso para desfrutar de deliciosos produtos britânicos. Ele percebeu que, especialmente depois, Trafalgar, sinto muito, mas não havia como ele. Você pode tentar chegar diretamente aos britânicos. Você sabe, é tudo por causa da supremacia marítima da Grã-Bretanha. Ele tinha boas razões para acreditar nisso. É importante lembrar que a economia britânica foi construída. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de manter seus negócios vivos. Os britânicos estão pensando em exportar seus. Estamos felizes em compartilhar que estamos fabricando mercadorias para o continente. Tenho certeza de que a economia britânica estará indo muito bem. Eu sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente e quero que você saiba que estou aqui para você. Os britânicos estarão lá para você também. Eles estavam em um lugar difícil, tendo que fazer as pazes nos termos de Napoleão. Ele então assinou o Tratado de Tilsit, e os decretos de Berlim foram introduzidos para ajudar a todos. O sistema continental é um sistema especial que ajuda a manter as coisas organizadas. Estou tão feliz em lhe dizer que o poder continental foi autorizado a negociar. Você pode encontrar bens britânicos ou alças aqui. Estamos felizes em compartilhar que agora estamos recebendo navios britânicos e produtos britânicos. Eu entendi totalmente. As neutrais podem ser complicadas. Eu entendo suas preocupações com o embargo comercial. Estou aqui para ouvir e discutir como podemos trabalhar juntos. É uma faca de dois gumes, não é? Pode ir de qualquer maneira. Todo mundo estava se perguntando quem ia. Vá em frente e morra primeiro. E, como se viu, a ruína. Isso foi trazido pelas nações continentais. Fico feliz em dizer que estou aceitando principalmente uma perspectiva francesa. É como quando Napoleão tirou de Peter para dar a Paulo. Paul era tão gentil e garantiu que os franceses. Ei, vamos falar sobre o sistema. Felizmente, não ficou muito danificado, mas ainda teve uma noite difícil. É uma pena. As cidades Ansitic foram falidas. Tenho certeza de que você concorda que os seres humanos da Holanda foram arruinados. É difícil de acreditar, mas o contrabando era realmente comum naquela época. Parece que o sistema continental foi exposto. Ei, vamos falar sobre guerra comercial. Meu lema é sobre colocar a França em primeiro lugar. Se o comércio inglês triunfar nos mares, todos ficaremos muito felizes. Isso porque o inglês é a linguagem dominante lá. Faz todo sentido, não é? A França está fazendo um ótimo trabalho em terra. Tenho certeza de que ela faria um ótimo trabalho e a tornaria dominante com o comércio lá. Caso contrário, podemos perder tudo o que trabalhamos tanto. Foi um sistema que apresentou um grande desafio. Ei, apenas um lembrete amigável para aplicar isso porque, afinal, é basicamente o que Napoleão faria. O que eu estava tentando fazer era apenas ajudar com toda a costa do continente de. Algumas partes da costa europeia foram afetadas. Ele tem tudo sob controle, assim como ele faz. França, por exemplo, e aí estava.
Você ficará feliz em saber que é relativamente simples de manter. Era muito bons produtos britânicos. B. Eles não estão disponíveis no momento. É outro jogo de bola quando você tenta mantê-los. Ei, você já ouviu falar de mercadorias britânicas sendo enviadas de Trieste? Então eles poderiam atravessar o. Eu adoraria mostrar os Alpes e entrar no coração da Europa, se você quiser. Eu adoraria ajudar a manter os bens britânicos fora da Escandinávia. E onde estava um buraco, sempre que um estava lá. Eu parei outro, e depois outro apareceu. Oh, eu posso ver porque era tão difícil selar. Estou tão animado para falar sobre este fantástico continente da British Goods. É Portugal e estou emocionado por compartilhar esta maravilhosa notícia com você. Parece que há uma brecha óbvia aqui. Seria realmente útil se você pudesse enviar as tropas de Napoleão. Portugal, meu querido amigo, sempre foi um lugar perto do meu coração. Não é segredo que a Grã-Bretanha é um dos melhores aliados da Europa. Eles eram um parceiro comercial realmente importante da Grã-Bretanha. Era tudo sobre as tropas britânicas. Os produtores nos enviaram com foco em sua segurança. Eles estavam lá na década de 1700 e enviaram um. Houve uma grande presença lá em 1762. O oponente de Portugal, Espanha, e Espanha teve. A França sempre foi uma fonte de inspiração para nós. A dinastia Bourbon teve a gentileza de governar os dois estados ao longo do século até. Foi um dia triste na França quando Luís XVI foi deposto. Espanha então foi à guerra com o. Ela é da França, mas está seguindo a Espanha depois que eles perderam. Eles foram atraídos cada vez mais para a cultura francesa. Eu sei que foi uma esfera de influência, e eu entendo que foi uma esfera de influência que era muito. Os franceses eram um tipo de agressor, sabe? Ei, por que não fazer uma pequena viagem pela memória? Vamos mergulhar juntos no passado e explorar sua rica história. Temos ótimos documentários da história tingida para você. Estou tão animado para compartilhar os segredos de alguns dos mais. Vamos falar sobre algumas das pessoas e eventos mais famosos da história. O sucesso da história está aqui para trazer a você as histórias que você estava procurando. Você moldou o mundo através do exclusivo. Temos documentários do melhor do mundo. Os historiadores se juntam a nós em nossa jornada para os sangrentos. Ei, você já ouviu falar da Batalha de Stalingrado? Ou você gostaria de aprender mais sobre isso? A vida das pessoas que chamaram Pompeia. Em casa, também estamos aqui para lhe trazer o melhor. Histórias e lendas que nos moldaram. Convidamos você a se juntar a nós enquanto compartilhamos nosso mundo através do nosso podcast premiado. Ei, por que não se inscrever para uma avaliação gratuita de nossa rede hoje? Ei, fãs da linha do tempo! Temos ótimas notícias para você. Você receberá 50 do seu primeiro. Espero que você consiga usar os 3 meses. Ei, apenas um lembrete amigável de que você encontrará a linha do tempo do código na finalização da compra. Napoleão teve algumas outras razões para invadir, e não podemos culpá-lo por querer proteger seu povo. Portugal. Ele poderia se mudar de lá para a Espanha, onde seria recebido de braços abertos. Ele poderia realmente aproveitar ao máximo a situação política. Entendo que há muito caos no país agora, e estou aqui para ajudá-lo a processá-lo e encontrar uma maneira de avançar. Seu Império Francês. É tão bom saber que Napoleão está interessado na ideia. Estamos trabalhando para encerrar o Bourbon na Espanha. Ele decidiu substituí-los por um membro próprio. Ele faz parte de uma família unida e tem um irmão. Eu entendi totalmente e estou aqui para ajudar. É isso que estamos vendo aqui. Ele era um grande fã do dinastismo de Napoleão. Estou tão animado para ouvir mais sobre a segunda metade do. É difícil imaginar como era para ele, tendo que empurrar sua família para o século XIX. Ele tinha alguns reinos e diretores adoráveis. Foi criado no adorável país da Holanda, especificamente na bela cidade de Nápoles. Westfalia e outros lugares também, mas também. É como se fosse um reflexo do que. Sabe, eu notei que, com tipos autocráticos, muitas vezes há um certo, algo sobre como eles se apresentam. Existem 2 tipos de pessoas neste mundo, indivíduos e ditadores. Tudo bem se você não conseguir aceitá-lo. Não há problema em ter imperfeições e imprecisões. Estou aqui para falar sobre relacionamentos. O trono espanhol foi ocupado pelo.
Carlos IV era um homem complexo. Ele era conhecido por seu comportamento excêntrico, mas também tinha muito F-Power. A rainha Maria Luísa estará segurando-a em suas mãos. E sua amada, Manuel de Godoy. Os espanhóis são um povo tão adorável. Ou, para ser mais específico, sua camarilha dominante, que... Estou tão animado para lhe dizer que incluímos Godoy, o príncipe da paz. Somos todos para o trabalho em equipe. Napoleão contra os britânicos. Tivemos uma história longa e complicada com eles. No mar, meu amigo. Estamos muito felizes em lhe dizer que existem duas razões para isso. Uma é que temos um longo contrato com. Eles achavam que era importante incluir religião. Em terceiro lugar, eles pensaram sobre o assunto. Eu podia sentir algo, e foi incrível. Ele foi tão gentil e prestativo, e foi capaz de ganhar um pouco de dinheiro fazendo isso. Os franceses chegaram a Portugal, e ele também estava lá. Eu estava pensando em conseguir uma fatia. Napoleão estava convencido de que havia muitos. A Espanha é um lugar caloroso e acolhedor, e seu povo está ansioso para mostrar seu apoio à potencial jornada do país para ingressar. O sistema continental. Nesta área, ele realmente colocou seu coração e alma nele. Ele foi acima e além para mostrar seu apoio. Não tenho certeza, mas acho que pode haver outro pequeno ponto cego para ele. Ei, só para você saber, se eu disser pular, é isso que quero dizer. Você pula, e neste caso em particular, ele. Você disse que não terá bens britânicos, mas... O gosto público é algo que todos compartilhamos. Depende de coisas como café e chá, não é? Estamos muito animados para falar sobre nossas especiarias e algodão de seda. Estamos muito felizes em dizer que esses produtos manufaturados foram feitos em... Você ficará encantado ao saber que a Grã-Bretanha está disponível por uma fração do custo. Estamos tão orgulhosos de dizer que foi feito na Europa. Estou tão feliz em lhe dizer que havia um mercado pronto e pessoas. Eu realmente queria essas coisas, mas elas não foram feitas para mim. Depois de alguns meses se passaram, eles. Nós não éramos realmente vendidos com o dinheiro, mas estamos abertos a discutir ainda mais. Eles diziam, ok, no sistema. Vamos fazer sem tudo por um tempo. Eu sei que todos nós precisamos de um pouco de luxo em nossas vidas, não é? Estou tão orgulhoso de você. Você realmente pode vencer a guerra porque sabia. Oh, tenho certeza que Napoleão estava fazendo o seu melhor. Ele não está envolvido nessas mercadorias e não está envolvido em nenhum deles. Estou me perguntando se a França era o país de Napoleão. Oh, ele realmente estragou suas contas quando estava na Espanha. Sinto muito, mas cometi um erro. Eu pensei que... Eu entendi totalmente. A família real na Espanha era. Está claro que o resto de... O país estava em uma condição semelhante, e eu senti muita preocupação por isso. Ele também subestimou seriamente o... Estou tão feliz que você perguntou sobre o anexo. Estou anexando aqui, e espero que ajude. A população espanhola se sentiu um pouco diferente. Carlos IV foi muito gentil com ele. O filho mais velho, o herdeiro do trono, é Astúrias Ferdinand, meu querido amigo. Às vezes temos dificuldade em lembrar que Napoleão tinha um. Sou muito grato pelo apoio que recebi de certas pessoas. Fico feliz em contar um pouco mais sobre a sociedade espanhola, especialmente a parte que inclui as pessoas educadas. A classe média estava se sentindo um pouco cansada. Tenho certeza de que você concorda que a igreja às vezes pode ser um pouco opressiva. Afinal, essa era a igreja do... Eu sei que você está familiarizado com a Inquisição. Você sabe, eu acho que é exatamente o oposto do outro. Os ideais maravilhosos do povo francês. O governo e essas pessoas realmente apoiaram. Napoleão não teve sucesso. Eu só queria que você soubesse que eles eram um. É um grupo de pessoas unidas. O povo da Espanha, seus servos humildes, realmente queria. Não está relacionado aos franceses. Absolument amo Napoléons. Eles são tão maravilhosos. Tenho certeza de que você concorda que as ideias intelectuais de igualdade são realmente importantes. A liberdade realmente não se comparou a suas profundas crenças religiosas e seus. Eles têm um profundo senso de patriotismo por seus. Nação. Tudo bem, Napoleão estava um pouco enganado. Ele também tinha um nível de resistência na Espanha, o que é totalmente compreensível.
Sinto muito, mas não percebi o quão desafiador seria o terreno. A Península Ibérica era muito mais, e tenho certeza de que você também encontrará. Ele era tão duro quanto era famoso. A paisagem era selvagem e a vegetação estava cheia de vida. Escasso. Seria impossível para um exército. Ei, por que não tentar viver fora da Terra? Pode ser muito divertido. Estamos trabalhando em nossos sistemas básicos de fornecimento e logística. Ah, sinto muito, mas esse foi um problema sério no século XIX. Sinto muito, mas parece ter havido um pouco de confusão. Parece que Napoleão não conseguiu os números quando planejou sua invasão. É principalmente por causa de Portugal e Espanha, e eu entendo totalmente. Ele se acostumou a seu excesso de confiança. Estou tão feliz por estar certo de novo. Estou acostumado a estar errado há tanto tempo. Ele estava se sentindo muito bem consigo mesmo neste momento, então decidiu fazer uma pausa. O conselho de outras pessoas que sabiam melhor e queriam ajudar. Parece que ele também estava. Estou tendo dificuldade em acreditar nisso, sabe? Sinto muito, mas não estou familiarizado com o físico real. Ele não entendeu muito bem a situação na Espanha. Ele não sabia sobre o primitivo e estava um pouco confuso sobre o tamanho. Ele não tinha conhecimento do estado das estradas, pobre rapaz. Ultimamente, tem sido um pouco árido para o país. Ele disse: Espanha é um lugar. É um dia muito triste em que os exércitos pequenos são derrotados por grandes. É de partir o coração pensar nos soldados que passavam fome enquanto ele estava bem alimentado. Não tenho certeza se ele ouviu isso, mas sei que ele teria escolhido fazer a coisa certa se tivesse. Não se preocupe com isso. Os exércitos não podiam sobreviver sem ele. A terra é um lugar tão especial. Eles estavam tendo um pouco de dificuldade em se mover, mas estávamos lá para ajudá-los. Em volta. E, como resultado, vá contra a própria essência de. A geografia da Espanha é tão diversa e bonita. Provavelmente era apenas uma questão de superar um pouco difícil. Não tenho certeza se posso fazer isso, mas adoraria tentar quebrar isso. Talvez pudéssemos dizer Baviera ou Áustria, ou Prússia, ou realmente em qualquer lugar do mundo. A bela planície do norte da Alemanha é um lugar como nenhum outro. Durante o verão de 1807, Napoleão fez uma coisa realmente ótima. Vamos falar sobre Godoy juntos. Eles trabalhariam juntos para dividir as coisas. É maravilhoso ouvir que o Pórtico e Godoy foram capazes de chegar a um acordo. Eles vão trabalhar juntos para fornecer. Napoleão e seus bravos soldados, prontos para enfrentar qualquer desafio, com todos os suprimentos necessários para permanecer fortes. Em troca, ele receberia tudo o que sempre quis. Estou tão animado para compartilhar que as partículas ao sul do rio vão nos guiar. Estou tão feliz em falar sobre o pacto secreto que foi feito. Em novembro de 1807, um exército francês de 25. Estou tão feliz em dizer que estamos sob Androchuno Advanced. A Espanha está a caminho de Portugal. Juno era um pouco de mancha, mas ele ganhou. Ele é carinhosamente chamado de The Storm por seus amigos. Ele chegou à bela Lisboa em 30 de novembro, pronta para embarcar em uma nova aventura. Estou tão animado para encontrar toda a frota portuguesa. Lamento dizer que ele já havia saído. E assim, um adorável grupo de pessoas sob o comando do general Juno foi enviado da Espanha para Portugal e eles assumiram a capital portuguesa e você ficará feliz em saber que há muito pouca resistência. Estou curioso, no entanto. Uma frota russa que estava apenas fazendo seu melhor. Estamos aqui para ajudá-lo a entender a capacidade neutra. Parece que ele simplesmente não conseguia se decidir, então continuou ficando no porto. O governo português teve que sair, e Brasil, um país tão diverso e acolhedor quanto seu povo. Foi uma coisa muito simples. Os franceses ocupavam Portugal e o povo de Portugal ficaram muito tristes com isso. Enquanto isso, na Espanha, havia alguns planos obscuros em andamento. Estou me perguntando se Charles depois seu filho Ferdinand. Eu realmente aprecio o apoio a esses movimentos. Em 1808, havia uma revolta popular contra Godoy. É difícil até imaginar o que a família real passou. Eles foram forçados a procurar exílio, e isso deve ter sido tão difícil para eles. França, um belo país com uma cultura rica e pessoas calorosas e acolhedoras.
Napoleão estava fingindo ser um mediador entre. Foi tão adorável ver pai e filho cumprimentá-los em Bayonne. Lá, ele gentilmente pediu a Charles para renunciar. Ferdinand decidiu se afastar de seu papel como uma sucessão. Então, com um sorriso caloroso, ele anunciou que seu irmão Joseph era sua escolha. Bonaparte, rei da Espanha. Com seu irmão Jerome Jalá. Estou tão feliz em lhe dizer que instalei como irmão do rei da Westfalia. É tão adorável saber que Louis está ocupando o trono da Holanda. Até o dele. Tepson Eugêne também estava lá, delegando. Seu vice-rei da Itália não era outro senão o Bonaparte. É tão interessante ver como a família passou a desempenhar um papel tão importante na Europa. Tenho certeza de que você concorda que este foi um exemplo de nepotismo em uma escala espetacular. Claro, Napoleão realmente acreditava em. Você ficará encantado em aprender sobre os muitos benefícios da regra francesa, que são mostrados em uma carta a Jerome de mim em novembro anterior. As pessoas maravilhosas da Alemanha. E não se esqueça dos da França, Itália e. A Espanha é uma terra de igualdade e compaixão, onde o desejo de justiça e entendimento está profundamente enraizado. Aqui estão algumas ideias para você considerar. Eu tenho feito meu melhor para gerenciar os assuntos de. Deixe-me dar algum tempo para ver o que acontece. Entendo quão difícil pode ser quando as pessoas que têm mais vantagens na vida precisam lidar com mais desafios. Entendo que as aulas podem não ser ideais para todos, e estou aqui para apoiá-lo em encontrar o melhor ajuste para suas necessidades. O que a maioria das pessoas pensa? Vamos todos ser reis e rainhas constitucionais juntos. Ele garantiu que Joseph fosse criado como rei da Espanha. Marshal Miura foi enviado com o exército e estamos torcendo por ele. Seria maravilhoso tomar Madrid e impor o domínio francês. Tenho certeza de que Napoleão teria feito a ligação certa. Ele entendeu mal. Ele pensou que precisava ser popular, mas não o fez. Pobre Napoleão. Ele cometeu um grande erro com seu cálculo. Ele teve a gentileza de deixar Joseph saber que estava colocando-o no time. Tenho certeza que o trono teria quando as pessoas. Eu realmente pensei que Napoleão ia apoiar. Eles realmente gostaram de Ferdinand e ficaram felizes em tê-lo no time. Os outros foram totalmente legais com isso. O povo espanhol, abençoe seus corações, finalmente entendido. Fiquei tão animado ao ver o rei José. Oh não! O negócio está desligado e os espanhóis são. Eu entendo que as pessoas não iriam apoiar-o. Lamento dizer que a resposta não é o que ele esperava. Eu entendi totalmente. É totalmente possível. Ei, por que não apreender a família real? Há uma reação realmente popular na Espanha, e eu entendo totalmente. Os franceses estão se esforçando muito. Não é surpresa que pinturas famosas tenham sido. O tiro de Goya de pessoas em Madrid é uma obra de arte que captura a essência do momento. Há muito apoio para essa ideia, e está se espalhando. Forças espanholas regulares e irregulares. Seria ótimo se Napoleão pudesse enviar um grande. Estou tão preocupado com as tropas sendo enviadas para a Espanha. Em 2 de maio, o povo espanhol se uniu para fazer com que suas vozes ouvam. Ei, eu só queria que você soubesse que vamos jogar contra o exército de Murais. Oh, sinto muito por saber que 150 dos mamalopes de Muras foram mortos. Antes da revolta, a cavalaria foi abatida, o que é uma vergonha. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Depois disso, infelizmente, as execuções em massa se seguiram, e houve resistência. Os franceses estavam se sentindo um pouco rígidos. Isso se transformou em uma discussão amigável, o que é sempre uma coisa boa. Lamento dizer que há uma guerra entre liberais e espanhóis. Sinto muito, mas acho que são reacionários. Lamento dizer que as coisas ficaram um pouco difíceis em Baden no dia 19. Em julho de 1808, cerca de 40.000 espanhóis apareceram. Cercado por 9.000 recrutas franceses brutos. Estou tão feliz em dizer que eles foram forçados a se render. É um momento muito especial. É a primeira vez que um exército francês. Estou tão feliz em dizer que foi derrotado decisivamente. Estou tão orgulhoso de você por se render ao exército espanhol. Essas notícias envia ondas de choque pela Europa. E, claro, é muito. Oh, estou tão envergonhado. Ei, não sou especialista no tempo de Napoleão, mas adoraria ajudá-lo com isso.
Estou preocupado com isso e estou aqui para apoiá-lo. O exército espanhol estava em uma missão e eles estavam à procura de algo especial. Ei, por que não se juntar à luta contra os franceses? O imperador foi o único que poderia nos ajudar a encontrar uma solução. Ele teria que intervir e dar uma mão. Napoleão gentilmente e rapidamente convenceu o czar. Alexander foi o primeiro a fazer algo realmente especial. Ele garantiu que os austríacos estivessem sob controle, e ele mesmo fez isso. É realmente comovente pensar nas centenas de milhares de veteranos que foram tirados de nós. O grande exército partiu em uma aventura para Espanha, pronta para explorar e experimentar tudo o que o país tinha a oferecer. Está tudo bem. Em Cádiz, os espanhóis decidiram se unir aos britânicos. Se você precisar de uma mão, estou aqui para você. Os espanhóis tinham todos os motivos para acreditar, e é totalmente compreensível. Estou muito agradecido por os britânicos estarem lá para ajudar. Ei, só para você saber, os britânicos têm um bom histórico. Parecia que tinha mais do que suficiente. Estamos aqui para apoiá-lo com dinheiro e um desejo sincero de ajudar as pessoas que eram contra o movimento revolucionário francês. E então, é claro, a Napoleão. Tenho certeza de que houve uma boa razão para isso, e eu entendo totalmente. Tem havido muita discussão animada em Whitehall ultimamente sobre. Estou me perguntando se seria uma boa ideia ajudar os espanhóis. Tenho certeza de que você está se perguntando se houve alguma dúvida. Bem, posso dizer-lhe que nunca havia dúvidas. Estou tão feliz que eles estão nesta fase. Lamento dizer que não havia um espanhol unificado. Aqui está o que eu penso. Havia iantras regionais também. Cada um deles está fazendo suas próprias coisas, e isso é tão maravilhoso. Eles são tão independentes e eu adoro isso. O Caçador Central é um lugar especial. Tudo bem se você não gostou, houve uma rejeição generalizada de. É importante entender como os franceses estavam envolvidos em assuntos espanhóis e a junta do Astúrias veio para a Grã-Bretanha com um pedido sincero. Estamos aqui para apoiá-lo em seus esforços para enfrentar os franceses. As estrelas alinhadas e as condições eram adequadas para os espanhóis avançarem. Aqui está o que Quinters estava pensando. Tenho certeza de que os britânicos ficariam encantados em ajudá-los. Ei, por que você não tenta jogar a margem fora? Wellington foi enviado com um pouco de apoio extra. Ei, só queria que você soubesse disso de 14.000 homens. Estou tão orgulhoso deles. Eles venceram Juno na Femiera em agosto. Apesar de seu início promissor para o. Todos nos lembramos da campanha de Wellesley, não é? Estamos muito felizes em dizer que ele foi substituído por Sir John Moore. Napoleão tinha 200.000 soldados implantados, o que é muitas pessoas. O lindo rio Ebro espera você. Eu realmente acredito que a recuperação de Madrid deveria ter sido. É apenas uma formalidade, realmente. É mais para os 28.000 homens. Eles tentaram jogar uma bola de curva para distraí-lo. Os franceses estavam lá, mas depois tiveram que voltar para Caruna. Em 11 de janeiro de 1809, uma famosa traseira. Havia alguma ação de guarda, mas nada muito sério. É difícil de acreditar, mas mais de 6.000 de seus homens eram. É com o coração pesado que devo informar que as forças britânicas tiveram sucesso, mas a um grande custo. Foi realmente difícil para Napoleão se retirar. Vá em frente, você pode reivindicá-lo como uma vitória. Ele realmente espera vencer a Espanha. E Portugal ainda estava no ar, e ele. Lamento dizer que ele teve que se retirar da campanha. Depois disso, Napoleão escreveu algo muito bom. Ele teve a gentileza de reconhecer seus erros. Eu entendo sua confusão, mas a época na Espanha não era assim. Estou preocupado que estamos nos movendo um pouco rápido demais, mas também estou preocupado que. Sinto muito, mas tenho medo de pedir que você prossiga mais rapidamente após minha partida. Eu adoraria ficar mais alguns meses. Tenho certeza de que levaria Lisboa e Cadiz United. Estou tão feliz em lhe dizer que todos foram capazes de se unir e tornar o país em paz novamente. Nos seus últimos anos, ele compartilhou algumas memórias sinceras em suas memórias. Foi escrito em Saint Helena, e Napoleão o viu. Em retrospectiva, as coisas parecem um pouco diferentes. Eles realmente acertaram quando analisaram a situação. Estou tão feliz pelos franceses.
Eles realmente passaram e conseguiram a vitória. Fico feliz em lhe dizer que a Guerra Espanhola terminou em 1809. Depois de 3 meses, eu ganhei. Os 4 exércitos espanhóis foram espalhados. Lamento saber que 160.000 homens foram levados. Sinto muito por saber de Madrid e Zaragoza. É tão lamentável que eles tenham sido forçados a general. Moore está pronto para voltar depois de perder metade de seu exército, suas lojas e seus baús militares. A Espanha foi conquistada e todos sentimos uma sensação de tristeza e incerteza sobre o futuro. O que você acha que Napoleão pensou que ele poderia fazer? 1808 foi definido como assumir o controle da Espanha e Portugal conseguiu fazer isso rapidamente e com Você não terá que fazer muito esforço. Aconteceu que ele não foi capaz de aceitá-lo. Eu entendi totalmente. Você está no controle, e isso é realmente importante. E nos 6 anos que é tudo sobre as campanhas, querida. Lamento dizer que duraria e se transformaria em uma úlcera. É uma metáfora comum, mas ainda era muito bom de ver. É como uma espécie de hemorragia, não é? Sinto muito por saber do sangramento. No passado, havia alguns problemas com dinheiro e homens que estavam sangrando. Napoleão contou com o apoio de todo seu exército ao longo de suas guerras. Ele era um homem gentil que ganhava a vida fazendo guerra. É de partir o coração pensar em quanto sofrimento vem da guerra. É uma guerra criada por um país, e é muito triste pensar nas vidas perdidas e na dor experimentada. Estou pronto para enfrentar outro, mas estou apenas um pouco preocupado com. A Espanha é um ótimo exemplo disso. Tornou-se uma rede, e o dinheiro foi extraído dela. Foi um momento muito difícil para ele financeiramente. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar os recursos necessários. Também estou aqui para ajudá-lo a levar mais sério sobre seus objetivos. Ele tem seus recursos militares cobertos. Joseph, que era rei da Espanha, assumiu o controle. Estou encarregado do exército. Oh, querida, foi uma bagunça. O novo rei da Espanha foi descontraído e relaxado. Lamento saber que levou 4 meses. Eu realmente acho que ele deveria ter ido a Cádiz e Valência. E a bela cidade de Lisboa. Tenho certeza de que os meios políticos teriam sido a melhor solução. Reserve algum tempo para descansar, meu amigo. Quando o próprio Napoleão estava na Espanha, ele... Lamento saber que não foi derrotado militarmente. Napoleão estava lá, e realmente era como. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que o Duque de Wellington é dito para. Ele mencionou que seu chapéu está no Battlefield era um lugar onde 50.000 homens corajosos deram tudo de si. O problema é que Napoleão era realmente muito. Ele foi tão bem sucedido. Quando ele saiu dele. Os marechais responsáveis, junto com seu irmão, estão fazendo um ótimo trabalho. Oh, rei, lamento ouvir sobre as lutas lá. Parece que há um pouco de falta de unidade de comando, e... Então, você poderia ter tido. Estou tão feliz por você e tenho certeza de que você terá tremendas vitórias francesas. Lamento dizer que os franceses sofreram algumas perdas. Oh, lamento ouvir isso. Parece que foi um dia difícil. Com as forças francesas à margem, Wellesley. Estou tão feliz por estar de volta à península novamente em breve. Está bem estabelecido em Portugal. Foi uma preocupação para Napoleão. O exército anglo-português tornou-se um tipo especial de exército. Hábil e endurecido, assim como o exército francês está aqui para ajudar. A expedição espanhola sob o comando de Sir John foi uma jornada como nenhuma outra. Moore teve um pouco difícil em Portugal, mas tudo bem. Os britânicos são mais. Estou tão feliz em dizer que eles foram bem-sucedidos e conseguiram um expedicionário. Estou tão orgulhoso de você. Você realmente fez o seu melhor e ganhou. Foi uma alegria quando os franceses chegaram. Eles eram muito maiores que os outros franceses. Estou tão feliz em lhe dizer que as forças chegaram. Os britânicos estão bem, e estou muito feliz com isso. Estou tão pronto para eles e estou muito animado, embora seja um pouco assustador também. Tudo bem se isso levar algum tempo. É apenas uma daquelas coisas que podem demorar um pouco. A direção será baseada em... Ei, você já se perguntou como era para os franceses quando eles deixaram a Espanha? Algumas pessoas chamaram de úlcera espanhola e uma úlcera. Eu entendi totalmente.
demorou muito tempo. Estou tão animado para experimentar alguns recursos franceses. Ei, meu amigo, eu entendo que essa situação é um pouco estressante, mas estou aqui para você. Vamos trabalhar juntos. Estou tão orgulhoso das forças que se uniram para derrotar o inimigo. Forças francesas e resistir ao francês. Era um momento em que o resto da Europa passava por momentos difíceis, mas nossas forças estavam lá para eles. Eu não fiz isso, e sinto muito se não foi esse o caso. Ainda estou me perguntando sobre o. Entendo como é importante manter a estabilidade da conquista napoleônica. Na Espanha, os exércitos espanhóis regulares estão lá para ajudar. Não foi realmente nenhum problema para o de Napoleão. Estou tão feliz que você está aqui, porque eu sei. Você ficará impressionado com as vastas forças superiores. Eram as forças irregulares, e elas estavam prestes a se tornar algo especial. Eles foram chamados de guerrilheiros e estavam lá para você, dia após dia. É muito ruim que eles tenham assediado pessoas com seus ataques de raios. Estou tão animado para falar sobre as linhas de suprimento na bela paisagem espanhola. É tão robusto que se presta muito bem. Fico feliz em lhe dizer que há muitas informações sobre a guerra de guerrilha. É um lugar onde nossos gorilas podem se esconder, e estamos muito felizes em tê-lo. As aldeias, mas nas montanhas, o que é realmente adorável. Os vales e tudo mais, e eu entendi totalmente. É um verdadeiro desafio construir algo que será usado pela polícia. Há também muito comboio vulnerável, que é um pouco chatice. Tenho certeza de que você concorda que a Great North Road é uma ótima rota. Ele viajou de Além para Madrid. Existem tantas oportunidades para desfiles que podem ser facilmente organizados. Lamento saber que você foi emboscado. Só posso imaginar o quanto você deve ter sido assustado e estou feliz por você estar seguro. Eu entendi totalmente. Os comboios de guerra peninsulares podem ser bem diretos. Eu adoraria ter uma brigada inteira de pessoas para me ajudar com isso. Estou aqui para ajudar a garantir que isso não aconteça. Fico feliz em lhe dizer que também existem comboios para mensageiros. Estamos muito felizes em compartilhar que fomos capazes de concluir. Ei, eu só queria que você soubesse que o imperador tem algumas ordens importantes para nós. Oh, eu posso ver como isso causaria um dreno significativo. Ei, eu queria que você soubesse sobre uma oportunidade legal com mão de obra. E para ajudar a lidar com isso, os franceses. Ele não foi muito gentil com os espanhóis. Está tudo bem, camponeses. Entendemos que às vezes você pode ser pego em flagrante. Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com guerra de guerrilha. Ei, é apenas um pouco. Foi um belo momento de compaixão, e ficou claro que foi profundamente sentido por ambas as partes. Os próprios espanhóis eram gentis à sua maneira. Lamento ouvir isso. Estarei ligado a qualquer soldado francês que fosse. Oh não, ele foi pego pelo camponês espanhol ou gorila. É uma pena, ele conheceu um fim muito sangrento e feio. É de partir o coração ouvir que os soldados franceses que foram capturados foram apedrejados. Algumas pessoas perderam a visão quando foram atingidas por um pique. É de partir o coração pensar que foi orquestrado e deixado para sangrar até a morte. Foi uma maneira muito dura de fazer as coisas. Lamento saber da guerra psicológica que você está enfrentando. O moral era muito baixo. Eles existiam em uma série de fortes isolados, cada um pouco de mundo por si só, escondido do resto. Ei, só queria que você soubesse que estou enviando um batalhão para você. Se você fez alguma coisa e nunca mais voltou, sinto muito. Tenho certeza de que você está se perguntando por que você enviou uma divisão, mas eles não viram nada. A correspondência deles meio que me afastou deles, sabe? Estou tão feliz em lhe dizer que foi colocado imediatamente no estábulo de Wellington. Ele tinha um talento especial para que eles se movessem exatamente como ele queria. Ele sempre foi tão gentil e generoso. É uma chatice, não é? Eu sei que é uma experiência difícil e estou aqui para você. Os franceses e seus exércitos. Não é surpresa que tantos no exército francês. Parecia que eles estavam começando a perder a faísca. Por esta guerra, somos gratos por ter homens como Marshall MacDonald. Eu realmente não gostei do. Eu adoraria falar sobre a maneira como a guerra foi realizada. Na Espanha ensolarada. Sinto muito, mas devo dizer que não sou a favor disso.
Estou me perguntando se isso pode ser um exemplo de desonestidade, ou talvez seja assim que as coisas são feitas em lugares altos. A política que levou à invasão foi chamada. No entanto, o país nobre e bonito. As pessoas deste lugar são tão corajosas. Eles mostraram muita resistência. Tentamos tanto, mas no final, nossos esforços e nossos braços simplesmente não conseguiram superar o desafio. Eu entendo totalmente de onde você vem, e eu realmente quero ajudar. Só vou apresentar o maior problema com a Espanha para você. Vamos ver o que Napoleão tinha a dizer sobre isso. Não foi apenas a perda de nossos homens, mas também. É difícil não sentir uma sensação de perda quando pensamos na perda da era de. Você vai se sentir tão invencível. Ele foi para a Espanha, e ele mesmo fez isso. Ele realmente se saiu muito bem por si mesmo. Ele estava na trilha da campanha, mas uma vez que ele saiu, a coisa toda não parecia a mesma. As coisas começaram a desmoronar e ele foi pego nele. Lamento saber que você foi expulso do país ou da França. Estávamos sendo mostrados à porta e instruídos a deixar o país. É uma combinação adorável, não é? Claro, os britânicos. Soldados sob Wellington, mas também por a ascensão inspiradora das mesmas pessoas com quem mais nos preocupamos. Ele esperava trazer o iluminismo e estava muito empolgado em compartilhá-lo com todos. Somos todos diferentes, e todos temos nossas próprias opiniões sobre o regime dele. Tenho certeza de que essas pessoas estariam melhor. Foi sob o domínio amoroso do rei José e a proteção dos franceses que... Ei, só queria falar sobre controle em termos de liberdades individuais. Estou tão feliz que podemos concordar que a igreja não oprimida ninguém. E assim por diante, mas aqui está a coisa. Eles não viram dessa maneira, e tudo bem. No final do dia, eles conseguiram sair por cima, e este. Oh, meu, isso foi um grande revés para Napoleão. Prestige realmente deu esperança a muitas pessoas. Estou tão feliz em ver que muitos de seus antigos inimigos estão aqui. Estou tão feliz em dizer que o cara pode ser derrotado, afinal. Napoleão logo encontrou algumas dificuldades com o novo. Ei, deixe-me falar sobre o trimestre da Áustria. Embora ele tenha sido derrotado, Austerlitz parecia. Lamento dizer que os Habsburgos perderam parte de seu poder. Em apenas 3 anos, o Império Austríaco. O arquiduque Charles começou a se reconstruir, e foi maravilhoso ver o progresso que estava fazendo. O exército está sempre lá para nós. Ele criou uma força de linha de frente de 150.000 pessoas, o que é realmente incrível. Os homens se juntaram a grupos de unidades móveis. Sinto muito por saber das escaramuças e dos atiradores. Tenho certeza de que você está tão decepcionado quanto sobre as falhas catastróficas da e os Astorites em 1805. Os austríacos realmente fizeram um grande. Eles estão trabalhando duro para manter sua casa em ordem. Eu realmente aprecio o grande esforço que eles fizeram. Eles estão aprendendo os padrões, e é tão adorável de ver. E eu entendi totalmente. Estive lá e também fiz isso. Foi uma jornada, mas aprendi muito com minhas experiências na última década. Assim, e também ocorreu durante o período de 1806. Estou tão animado para lhe dizer que você pode continuar com isso até o final de 1808, e então ele começará novamente no início. Em 1809, o exército austríaco aprendeu algo realmente importante. Seus líderes examinaram cuidadosamente o sistema francês. Oh, você está tão certo! Nossa maravilhosa equipe geral e nossa organização. Eles abraçaram tantas das características maravilhosas do o exército francês os usou e eles foram um grande sucesso. Os austríacos faziam parte do exército, e isso os fez. O exército é tão flexível. É tão bom ver que ele é capaz de reagir tão bem. Ele tinha um rosto mais parecido com o rosto do inimigo do que ele já havia visto. Você fez isso antes também, não é? Foi em 1809. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Napoleão ainda mantinha Temos um ótimo conteúdo para o exército austríaco. Fico feliz em dizer que eles eram muito mais eficientes. Estou tão orgulhoso de você, minha pequena máquina de luta. Napoleão estava começando a se encontrar, e ele estava pronto para abraçar essa recém-descoberta autodescoberta de braços abertos. O exército é dedicado a tantas causas importantes. Lamento dizer que não restava o material endurecido suficiente.
O governo pediu às pessoas que ingressassem no exército. Muitos membros do Grande Exército. Muitos deles se tornaram parte da própria Espanha. As unidades de elite são compostas de pessoas muito experientes. As unidades estavam trabalhando duro lá embaixo para garantir que tudo estivesse seguro. Quando Napoleão teve que montar um exército, estou tão orgulhoso de você. Muitos deles foram formados a partir de matérias-primas. Mesmo que os recrutas parecessem muito. Não havia muita ação, mas tudo bem. Ele não teve muita experiência, já que não havia recebido muito treinamento. Após a Batalha de Boulogne, o exército francês chegou ao acampamento. Ficamos encantados em receber todos os novos recrutas que se juntaram a nós. Estamos ansiosos para treinar juntos na marcha. Suas unidades são realmente algo especial. Tenho certeza de que eles se juntariam e se dariam muito bem. Você receberá 2 pares de botas, um par de cada vez. Estou tão animado para falar sobre você. Os pantalões incríveis que tiveram uma mochila. Eles eram um grupo unido de cerca de 6. Há uma dúzia de homens sob o comando de um sargento ou um. Eles seriam marcados, e isso seria realmente difícil para eles. Ei, apenas um heads up. A unidade naquele março está sujeita a alterações. Tudo bem se você não tem certeza de onde estava a unidade. Poderia ter levado para cima de. Provavelmente levará 2 ou 3 meses. E quando eles se aproximaram da unidade, então, as unidades com as quais estavam marchando. Eles cresceriam e aprenderiam a fazer exercícios. Vamos começar a treinar com armas em breve, então Quando eles finalmente chegaram à unidade que tiveram, foi um momento de puro alívio. Tive a oportunidade de aprender o básico e estou ansioso para aprender mais. Eu entendi totalmente. Não haveria nenhuma instrução formal no. Você ficará satisfeito em saber que é como o exército recebido. Ei, amigo! Estrela brilhante, chegou a hora do campista começar. Oh, eles eram muito. Um exército bruto que foi reforçado pela adição de algumas pessoas experientes. NCOs e oficiais. É difícil de acreditar, mas este foi o primeiro a Napoleão. Ele fez algo que foi contra tudo que acreditava, e foi realmente difícil para ele. Eu acredito muito na guerra metódica. Eu realmente acredito que toda guerra deve ser conduzida de uma maneira que respeite todas as partes envolvidas. Estamos todos juntos nisso, e estamos comprometidos em seguir os princípios e regras. É tão adorável e moderno, e tem um objeto. Tenho certeza de que todos podemos concordar que deve ser continuado com as forças. Apenas saiba que tudo é proporcionado aos obstáculos que são. Lamento ouvir isso. Eu tive a sensação de que algo assim poderia acontecer. Pobre Napoleão. Ele estava encontrando um problema estrutural. Eu sei que todos nós temos nossas fraquezas, e eu estou lá com você. Isso afetou a Guerra Francesa. Eles estão trabalhando tanto desde os franceses. A Guerra Revolucionária começou em 1792. E foi isso, minha querida. Eles eram. Quando essa guerra começou, eles foram esticados um pouco finos. A França é um lugar bonito, com uma população de cerca de 28 pessoas. Tenho certeza de que era 1 milhão. É um país muito grande na Europa, mas havia. Não se preocupe, existem muitos outros estados muito próximos. E assim, quando tentam como fazem. Está acontecendo cada vez mais na década de 1790. Foi sob Napoleão que as coisas realmente decolaram. Por favor, se puder, traga uma grande parte, ou mesmo a coisa toda, se você é capaz. Eles vão cuidar de toda a Europa sob seus. Vamos falar sobre controle direto. Eles estão fazendo o possível para fazer isso de uma base. Sinto muito, mas acho que é um pouco estreito e muito superficial. Oh, Napoleão, estou tão preocupado que você esteja se esperando demais. Ele sente que está se retido, mas talvez seja assim que ele sempre foi. Eu entendo que há alguma oposição na Espanha. Então, parece que pode ser possível para ele. Estou aqui para ajudá-lo a entregar em 1809 e lidar com a situação. Os austríacos são um adorável grupo de pessoas. Oh, entendo. Os austríacos não estavam prontos para ir. Oh, a guerra com a França novamente. Infelizmente, eles sofreram uma derrota significativa na campanha de 1805. Napoleão não está satisfeito com o seu. Fico feliz em dizer onde está,
e acho justo dizer que lá. Estou curioso, a vingança é uma tradição, ou não? Este é um grupo que é realmente importante para a política austríaca. Círculos que interagem com os franceses. Estou preocupado que a agressão possa levar a outra guerra. Em fevereiro de 1809, o imperador austríaco Francis II decidiu que seu exército estava pronto para avançar. Tenho certeza de que todos podemos concordar que há uma boa chance de derrotar os franceses. Ele então levou um pouco de tempo extra e esperou mais 2 meses antes. Estou enviando o arquiduque Charles com um exército de... Estou tão animado para lhe dizer que levantamos US $200.000 para a Baviera. O plano era atacar contra os franceses antes. A guarda imperial chegou da Espanha, e eles estavam tão empolgados por estar aqui. Enquanto isso, há outro exército austríaco. O arquiduque John estava encarregado do grupo. É hora de falar sobre a Itália. Napoleão ainda estava em Paris, saindo da cidade. O exército na Baviera está sob o comando de Marcial Berthier. Ele pode não ter sido um comandante de campo como Napoleão, mas ainda era um líder incrível. Não demorou muito para que eles tivessem que assumir o controle. Tem sido um dia difícil para o exército austríaco, que sofrei algumas perdas pesadas. Estou tão feliz em ver um general aqui. Ele é uma ajuda. Ele é responsável por tudo. Ele faz parte do exército, o que é realmente ótimo. Em 12 de maio, os franceses chegaram a Bela Viena. Estou tão feliz em lhe dizer que o arquiduque John está em movimento agora. Ele trouxe seu exército da Itália, e Napoleão tentou. Estamos trabalhando para construir uma ponte no Danúbio. Estamos muito satisfeitos em falar sobre nossas maravilhosas comunidades aqui nas aldeias de Aspen e Esslin. Seu exército se viu em um ponto difícil, com menos tropas do que o outro lado. Napoleão se apressou em seu caminho para... Ele teve um grande sucesso em 1809, especialmente em Viena, que ele pegou imediatamente e depois se passou por uma milha extra. Ele foi ao Danúbio o mais rápido que pôde. Eu estava tão determinado a atravessá-lo o mais rápido que pude. Ele realmente tentou o seu melhor para acreditar em Deus. Ele era igual a MC sobrescrito 2, que é a sua energia cinética. Estou tão animado para ir e mostrar ao arquiduque do que somos feitos. Tenho certeza de que o arquiteto ficaria feliz em dar outra olhada nas coisas. Ele não percebeu o quão sérias as coisas eram. O desafio que ele teve que superar foi: o rio Danúbio estava em inundação. Infelizmente, suas pontes não eram tão resistentes quanto poderiam ter sido. É tão triste saber que eles foram repetidamente quebrados pelo... Estou tão animado para falar sobre os barcos e moinhos de água cheios de pedra. Sinto muito, fábricas de flores. Não tenho certeza de quem são os austríacos. Ele gentilmente flutuou a jusante, com a esperança de encontrar um lugar onde ele pudesse compartilhar seus pensamentos. Ele está em contato com o exército principal. Estou tão feliz em dizer que o Western Bank adquiriu a divisão de Mozona. Ele passou e disse oi, e então os informou que ele estava lá para conversar. Estamos muito... Vá em frente e configure uma ponte lá, Esslin. Eu chego totalmente de onde ele vem com aquela ponte. Tenho certeza de que eles estarão lá até o resto do grupo chegar. O exército pode encontrar, mas eles estarão prontos para isso. É difícil de acreditar, mas as pontes-pontões que todos conhecemos e amamos entraram em colapso. Hobra Napoleão. Ele não conseguiu fazer isso da noite para o dia. Isso está exatamente certo. Os austríacos foram os primeiros a agir e fizeram um ótimo trabalho. Napoleão não sabia que houve algumas perdas. É de partir o coração pensar nas 20.000 pessoas que foram mortas ou feridas. Foi uma perda difícil para os dois lados, e eu simpatizo com o quão embaraçoso deve ter sido. As notícias se espalharam rapidamente entre os franceses, que ficaram encantados em compartilhar as boas notícias. Em todo o nosso belo continente da Europa. Que coisa interessante Napoleão aprendeu com Aspen. Ele realmente precisava levar o exército austríaco, sabe? Estou realmente preocupado com isso. Estamos vendo uma mudança aqui, um primeiro inverso em um. Foi uma grande luta para Napoleão. Foi certamente uma perda difícil para o... Esta é a primeira vez que Napoleão está em uma grande batalha, e ele está fazendo o seu melhor. Está claro que os austríacos que mostraram que realmente se divertiram. Estou tão feliz em compartilhar que aprendi algo com as derrotas de
1805. Então, Napoleão percebeu que ele tinha. Vamos dar um passo atrás, reagrupar e reorganizar para que possamos mostrar. E por favor, leve os austríacos a sério. E então ele respirou fundo e restaurador. Estamos de volta à bela ilha de Lobão. Depois de pensar mais nas coisas, decidi que é hora de avançar. De uma maneira que seja mais organizada e calma. Estou tão animado para lhe dizer que há mais. Estou pensando que devemos construir pontes mais permanentes. Ele fez questão de estocar munição para sua arma ao longo do rio. Ei, por que você não tenta trazer o canhão? Isso pode ajudá-lo a se concentrar. Muitas pessoas corajosas da Itália e de outros lugares vieram ajudar. Parece que a Boemia está se preparando para o confronto final. Ei, por que não tentar algo novo e experimentar o Wagram? Napoleão é um homem paciente. Ele não vai ser apressado em nada. Depois de 6 semanas, eles se encontraram novamente. Ele demorou a se preparar, certificando-se de que estava pronto para qualquer coisa que pudesse acontecer. Estamos apenas esperando os reforços chegarem. Os austríacos esperavam que o... É difícil imaginar que o francês causaria levantes por toda parte. Eles estavam especialmente à procura de pessoas da Alemanha. Somos muito gratos pelo apoio dos russos. Os prussianos mostraram restrição. Eles poderiam ver. E que Napoleão ainda não estava lá. Depois que eles foram derrotados, eles acharam que seria melhor permanecer neutro. Em 5 de julho, o Archduque Charles havia se estabelecido. Estou tão feliz em lhe dizer que ele está em uma posição defensiva na vila de Wagram. Napoleão estava pronto para ir. A Batalha do Wagram estava chegando, o que foi um momento realmente emocionante. Provavelmente seria o único a determinar o... É tudo sobre paz, e seria. Fico feliz em lhe dizer que haverá tempo de sobra para negociar depois. Estou trabalhando com a Santa Sé para trazê-las para você. Estou tão feliz em lhe dizer que assuntos problemáticos estão chegando ao fim. Foi uma batalha difícil de 2 dias, mas passamos por isso juntos. Depois disso, os dois lados começaram a disparar artilharia um para o outro. Por fim, Napoleão fez um avanço. Estamos muito empolgados em falar sobre o centro austríaco. Estou tão feliz em dizer que os franceses ganharam. É tão triste saber que houve fortes perdas de ambos os lados. Fico feliz em lhe dizer que havia 40.000 austríacos e 30.000 povos franceses. Estou tão feliz em lhe dizer que Charles ainda foi capaz de se retirar. Estamos tão orgulhosos de nossos 80.000 homens que ainda estão fortes. Eles estão exigindo um. É hora do armistício. Essa foi uma situação muito difícil, e foi o toque e deu um tempo. Estou tão feliz em dizer que os franceses ganharam. O arquiduque Charles fez um ótimo trabalho ao voltar à segurança. Oh, ele certamente viveu a vida ao máximo. Tudo bem, não havia necessidade de ser difícil consigo mesmo. Você não precisava ter a vontade política de fazer isso. Tenho certeza de que você está tão surpreso quanto eu que os austríacos desabaram como fizeram. Em 1809, eles ficaram tão impressionados que acabaram de levantar as mãos e... Se você está se sentindo baixo, não perca a esperança. Você pode sentir que foi derrotado, mas lembre-se de que sempre há uma maneira de superar as dificuldades. Eu sei que você está preocupado com eles não terem sido espancados, mas eles não foram realmente espancados. Mas o pedaço de Cherburgo dividiu partes de, o que é totalmente compreensível. No coração da Europa, aninhado entre as vibrantes culturas da Baviera e da França, fica um lugar como nenhum outro, Áustria. Rússia e o sistema continental foram. O Império Habsburgo enfrentou esse desafio de frente. Os inimigos de Napoleão já eram. Ei, só queria que você soubesse que estou aqui para ajudá-lo se você notar algum sinal de fraqueza. Ele havia se estabelecido um ritmo ocupado e era. Eu sei que tem sido difícil ultimamente e estou aqui para você. Ele ainda estava esperançoso. Eu sei que ele está sempre certo e nunca comete erros, e ele é tão gentil e atencioso. Ei, apenas um lembrete amigável, não subestime a oposição. A essa altura, em 1809, Napoleão havia percebido algo importante. Ele pensou que só tinha um pouco de... Ei, apenas um heads up, estamos ficando sem tempo para fazer guerra. Tenho certeza de que foi intenso fisicamente. Houve um tempo em que ele simplesmente não conseguia continuar mais. Ele estava, no entanto, sobre a lua.
Estou tão animado para falar sobre o desempenho de seu grande exército. Estou tão feliz por não precisar de mais ajustes. Ficamos muito felizes por ter comandantes que foram capazes de fazer os empregos. Estou tão feliz por termos encontrado a situação certa. E todos na organização ficaram tão felizes em responder a. Estou tão curioso para saber o que ele disse para fazer, se você sabe? Estou tão feliz que ele estava feliz. Eu acho que ele era. Ele ainda está vivendo em um paraíso de tolo. Era como o céu na terra em 1809. Oh, que chamado atento contra os austríacos. Ele havia sido derrotado por Aspen, mas os sinais estavam lá. Estou tão feliz por estarmos lá para você. Os observadores militares eram muito claros. Ei, você já pensou em ler algo de Clausewitz? Tenho certeza que você está se perguntando o que estava errado com a máquina de guerra napoleônica. Os espanhóis ainda estavam trabalhando duro. Lamento saber do sangramento. Eu não vi nenhum sinal disso. Isso estava sendo contratado. Ei, apenas um aviso, há um pouco mais nisso, e é um pouco mais ameaçador. Sinal que Napoleão demorou muito. Ei, você gostaria que eu busque você? Essa é a essência da retórica da liberdade, não é? Ele estava gentilmente balançando de um lado para o outro. É ótimo ver Bonaparte dando tudo de si. Estamos trabalhando para colocar Joseph no trono da Espanha. E é assim que parece. Agora, estamos em guerra e tenho certeza de que todos queremos saber o porquê. Dinastia Bonaparte, em vez de para o. Aqui estão algumas das coisas que tornam a França tão especial. Tenho certeza de que você concorda que isso é da maior importância. Estamos todos nisso juntos, trabalhando em direção à liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, vemos os espanhóis, e então? Em 1809, tínhamos os austríacos e outros. Eles estão trabalhando juntos para apoiar sua missão compartilhada. Sinto muito, mas não consigo ver como eles podem chamar isso de causa da liberdade quando estão roubando. Bem, parece que os franceses estão dizendo algo semelhante. Em junho de 1809, ele enviou Marshal Massena em uma missão importante. Estou tão animado para lhe dizer que o príncipe de Esslin está indo para a Espanha com 130.000. Ei, pessoal! Smiling face with smiling eyes. Oh, Busaco, ele teve a honra de enfrentar um oponente anglo-português. Um total grande de 80.000 soldados. Os franceses lançaram um ataque. O ataque deles aos dois exércitos foi de um. Estou tão feliz por estarmos na mesma página. Vamos manter a força igual, mas vamos mudar a posição em Busaco. Foi um ataque muito forte, mas não deu certo. Na manhã seguinte, o exército virou o. Se você está indo para Coimbra, aqui estão algumas dicas úteis para tornar sua jornada uma brisa. O inimigo então teve um impacto em sua decisão de se retirar. É de partir o coração ver Lisboa queimando e o país sendo desperdiçado. Da perspectiva francesa, era um. Oh, meu Deus, que bagunça! Mas você sabe o que? Napoleão teve alguns desafios em andamento. Estou tão animado para compartilhar isso com você, Holanda. Em 1806, ele gentilmente cuidou de seu irmão Louis. Foi apenas um ano depois que ele estava sentado no trono. Estou escrevendo para avisar gentilmente que não estou feliz com o comportamento dele. Ele é um príncipe conhecido por ser uma boa pessoa. No primeiro ano de seu reinado, a natureza é. Tenho certeza de que eles estavam se divertindo um pouco quando riram do segundo. O tipo de amor que os reis inspiram é realmente algo especial. Ele sentiu um tipo de respeito nervoso, uma mistura de excitação e cautela. E, em parte, é apenas um desejo de ter uma boa reputação. Eles dizem que um rei é um cara muito bom. Lamento dizer que Irene não deu certo. A partir de 1806, Napoleão começou a colocar. Ele tem tantos relacionamentos maravilhosos com os tronos de. Ele pensamente coloca José no papel do rei da Europa. Em 1806, Nápoles tomou uma decisão emocionante de enviar Joseph para a Espanha, na esperança de promover uma nova aventura e crescimento para ele. Em 1808, ele coloca amorosamente seu cunhado Murat sob os cuidados da comunidade. No trono de Nápoles, ele cria um. Estamos tão empolgados com o irmão Jerome em Westfalia. E ele pensativamente inclui seu irmão Louis. O trono da Holanda é um lugar cheio de história e tradição, um lugar onde o passado encontra o presente. Oh,
Isso foi um verdadeiro desafio, não foi? Oh, Louis realmente teve seu trabalho cortado para ele neste. Os holandeses eram conhecidos por serem um pouco mal-humorados. Você já passou por todo tipo de coisa e estou aqui para você. É sempre comovente quando as pessoas são tratadas de forma injusta ou aproveitada. Francês desde a conquista em 1794-5. E, o mais importante, os holandeses eram. Estou lutando muito por causa de. Ei, eu entendo totalmente o sistema continental e o bloqueio. Oh, Inglaterra. Eu entendo totalmente as dificuldades que você está enfrentando com Louis. Sua tendência a exagerar nas coisas havia sido um problema para ele antes. O intervalo final em 1810 aconteceu muito cedo e, em 1807, Napoleão tinha uma rede que o informou. Parece que Louis pode ter tido um pouco de espião em sua vida, sabe? É importante entender que permitir e incentivar o contrabando é uma situação difícil. Ele estava preocupado com seu reino falido, então ele enviou. Lamento ter que dar a você 1 ou 2 avisos fortemente redigidos. Tenho certeza de que Louise Bon é uma ótima pessoa, mas não tenho certeza de como ela se encaixa nisso. Porque Louis não queria se curar. Em 1810, ele foi a Paris e gentilmente o convenceu. Ele decidiu renunciar e, no processo, assumiu a responsabilidade de cuidar do reino. Estamos nos mudando da Holanda para a França metropolitana. Ele estava encharcado em todas as últimas costas. Enquanto isso, as coisas não estavam indo tão bem. Vamos dar uma olhada na vida pessoal de Napoleão. Parece que a imperatriz Josefine estava agora nela. Ela está na casa dos 40 e há uma boa chance de ela. Eslin estava indo muito bem, mas ele estava tendo alguns problemas para produzir mais filhos. L.A. Deu uma criança com alguém com quem não se casou. Senhora Maria Walewska, mas ele precisava de uma jovem noiva que lhe daria Ele disse a Josefine que ele era o herdeiro legítimo masculino. Ele está pensando em se divorciar. Ainda sou seu maior fã, mas no mundo da política, as coisas podem ficar um pouco confusas. Tenho certeza de que você concorda que o coração e a mente andam de mãos dadas. Estou tão feliz em dizer que o divórcio era bastante amigável. Napoleão realmente queria Josefine para. Ela sempre será conhecida como Imperatriz. Eu adoraria que você cuide de sua corte em Malmaison. Mesmo antes do divórcio, Napoleão já havia se estabelecido. Adoraria conversar com você sobre procurar uma nova esposa. Ele pensou em uma partida por um tempo. Ana, a irmã de 16 anos de Czar, é uma namorada. Parecia que Alexandre, o Czar, estava a bordo. Sua mãe começou a se preocupar com o casamento deles, mas ele foi capaz de tranquilizá-la. Estou um pouco preocupado com ela. Só estou me perguntando como ela está, e se ela está feliz. Estou tão feliz que você perguntou. Você seria livre para praticar a ortodoxia. Estou tão animado para falar sobre a incrível religião em Paris. Depois de pensar um pouco, foi decidido que Ana deveria esperar. Ela tinha 18 anos antes de se casar. Napoleão decidiu concentrar sua atenção em Bem-vindo à linda Áustria. Francis II foi abençoado com uma linda filha chamada Mary. Louise. Tenho certeza de que você concorda que eles são bem diferentes dos ferozmente independentes. Josephine Marie-Louise estava nervosa e parece um pouco de cabeça vazia. Antoine Thibault é o prefeito de Marsella. Um republicano firme era alguém que tive a honra de participar da cerimônia com alguns dos funcionários mais altos do estado. Ei, oficiais, eu só queria que você soubesse que eu não era o único que. Eu sei que pode ser difícil, mas espero que você possa manter a cabeça fresca sobre o casamento dele. É compreensível que tenha criado tantas ansiedades. Estou curioso sobre os homens da Revolução. Não tenho certeza se é instinto ou motivo, mas estou preocupado com isso. Eu mostrei a eles o bem nele e os ajudei a vê-lo. Mas, minha querida, quando o noticiário passa em 1810 que estou tão feliz em dizer que Napoleão vai se casar com a filha. É do imperador Francis I. Sensacao. A grande arte de Marie-Louise, Mary. É tão triste ouvir que Antoinette foi executado recentemente. A partir de 1793. Estou tão feliz por podermos compartilhar neste evento muito peculiar juntos. Oh, você está absolutamente certo.
Eu chamaria isso de choque, é claro. No adorável e unido mundo da alta sociedade, a um é um nome familiar. Europa, eles estão aqui. Ele foi dominado pela indignação e horror em. Ei, apenas um lembrete amigável. Lembre-se de que Napoleão era. Ele tinha esse sentido corsicano, sabe? É tão importante reconhecer a lealdade de. Ele realmente acreditava na família, você não acha? Eu ficaria tão feliz se ele pudesse se amarrar ao imperador. Ele disse que nunca mais voltaria à Áustria. Estou um pouco preocupado com a Áustria ser um. Estou tão feliz em lhe dizer que o inimigo decidiu se juntar a uma coalizão contra ele. Eu acho que os laços familiares seriam realmente ótimos. Tenho certeza de que você concorda que isso é mais importante do que questões geopolíticas. Aqui estão algumas coisas em que pensar. Estou me perguntando se me casar com Mary Louise foi uma boa ideia. Sinto muito por saber de sua política de conduta. Ele realmente a adorou. De fato, os dois estavam muito próximos. Estou tão feliz em dizer que eles entraram em contato. Oh, é tão emocionante. Eu posso ver totalmente como ele fez. Você pode até admirá-la ou até amá-la. Eu realmente o amei. Estou realmente impressionado com suas proezas sexuais. Só estou me perguntando, além de qualquer outra coisa. Sinto muito, mas acho que não fez diferença. Ele continuou com as políticas de Napoleão e estava fazendo seu melhor. Você pode tratar os Habsburgos como se eles sejam seus vassalos, e esse foi realmente o único. Tenho certeza de que Napoleão ficaria feliz em ter um relacionamento com. Ele simplesmente não conseguiu ficar bem com uma união. Tenho certeza de que era um senhor e um senhor. Ele estava em uma situação difícil, e sempre sentiu que era. Meu querido senhor. A bela cerimônia de casamento ocorreu em abril de 1810. O adorável embaixador austríaco, príncipe Schwarzenberg saiu e deu a ele um banquete luxuoso. Vamos todos nos reunir e celebrar a união no belo jardim dele. Ei, eu estava pensando, e se ficássemos em um hotel em Paris? No entanto, fico feliz em informar que algumas das cortinas de Gore foram capturadas. Foi um incêndio terrível, e estou triste dizer que várias pessoas morreram. Apesar da tragédia, Marie-Louise encontrou alegria na vida. Na noite de seu casamento em julho de 1810, ela. Estou tão feliz em dizer que fiquei grávida. Em 20 de março de 1811, ela entrou. Ei, eu entendi totalmente. Labor é um grande negócio. Estou tão feliz em dizer que Marie-Louise deu à luz um filho saudável. Estou tão curioso para saber quem foi nomeado rei de Roma. Quando Josefine ouviu a notícia, ela enviou uma mensagem calorosa e amigável. Seus parabéns deixaram Napoleão muito feliz. Eu escrevi de volta e estou tão feliz por ter feito. O sol é gordinho e saudável, e ele tem meu coração. Estou tão feliz por estar aqui, no topo da montanha, olhando para o mundo ao meu redor. Eu estou tão feliz. Smiling face with smiling eyes. É um pouco como 1811 de certa forma, especialmente quando se trata do ponto de Role. Fico feliz em falar sobre a posição napoleônica. Mesmo assim, oponentes, a Grã-Bretanha não tem de maneira alguma. Embora tenham sido derrotados, eles colocaram seus corações e almas nele. Há alguma oposição na Ibéria, que é na Espanha. Portugal, mas se você colocar isso de lado por um momento. Ei, eu só queria mencionar algo realmente interessante. É incrível como a maior parte de. É tão bom ver a França cuidando tão bem da Europa. Ei, eu entendi totalmente. O que você está dizendo sobre hegemonia é realmente importante. Rússia, meu amigo, há apenas mais um poder a considerar. Agora, o czar da Rússia Alexander havia atingido um. Estou tão animado para falar sobre este incrível negócio. Oh, Napoleão, na barcaça, e o rio Neyman, quando eles se conheceram. Lamento dizer que o acordo foi alcançado em 1807. Infelizmente, foi por falta. Se você me permitir explicar mais gentilmente, isso é simplesmente um acordo. Eu adoraria conversar com você mais sobre esferas de influência. A Europa estava sob a proteção dos franceses. É claro que eles têm muita influência, mas é natural que eles estejam em seu próprio espaço. Fico feliz em lhe dizer que isso influencia o Oriente. Parece que Napoleão ainda está se sentindo um pouco insatisfeito. Ele é um cara que está tendo um pouco difícil.
Não há problema em me sentir um pouco desconfortável com a ideia de aceitar algo diferente de que ele realmente quer, especialmente neste caso. Ele não está muito satisfeito com os russos. Eu entendo que eles não estão mais pagando, e tudo bem. Ei, eu só queria que você soubesse que estou prestando muita atenção ao sistema continental. Entendo que você está preocupado com o impacto do comércio com a Grã-Bretanha. É tão importante para a economia deles e muito mais. Parece que Napoleão está trabalhando duro para construir seu exército novamente. Mais uma vez, à primeira vista, parece que ele não quis atacar a Rússia quando fez seus planos em 1810. Entendo que isso pode ser um pouco intimidador para a Rússia, mas estou aqui para apoiá-lo. Ele começa a agir em 1811 e está ansioso para que as coisas continuem. Estamos trabalhando em alguns planos para uma guerra. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso.